Olá, eu sou a professora Elisa, estou aqui para conversarmos um pouquinho de um assunto que não é tão fácil assim, eu vou só pincelar os tópicos, tá? Não é um assunto recorrente nas provas do Enem, tá? Pelo menos do que eu tenho visto aí, ele não tem caído no Enem, mas está no conteúdo programático ali do ensino médio, então é importante que a gente comente para vocês estarem bem preparados aí para as provas. Normalmente, esse conteúdo, ele é dado mais para quem vai entrar já na universidade, para a área da humanas, para a área das artes, para conhecer um pouquinho dos teóricos que estudamos quando estamos na universidade, né? Então, ele é mais voltado para um conhecimento mais específico, mais aprofundado, mas é importante que vocês conheçam, e daí se entrarem até na área da humanas, vocês já vão saber quem são esses autores e provavelmente os professores de vocês ali no ensino médio também já passaram para vocês algum desses conteúdos. Então, primeiro aqui a gente vai ter a Escola de Frankfurt em 1924. A Alemanha, a partir entre o período depois do pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial ali, no século XX, até mais ou menos ali o período da Segunda Guerra Mundial em 45, então de mais ou menos 1915 até 1940 e pouquinho, ela tem uma atuação muito grande nas artes, na cultura, na sociedade, grandes pensadores, né? E a gente vai ver então que tem um fruto muito grande aqui. Mas ela é então fundada aqui no século XX e o pensamento alemão aqui é calcado no marxismo. Então, se a gente for pensar, para memorizar, acho que isso ajuda muito. Pensar nos estudiosos, nos grandes filósofos, estudiosos alemães do século XX, a gente vai pensar que a sua grande maioria está fundada com o pensamento no marxismo, em Marx, né? Marx, então, era o grande pensador da época, principalmente para os alemães, e que ele buscava, então, a igualdade das pessoas na sociedade, tá? Então, todos vivendo num sistema igualitário, em que nenhum era melhor que o outro aqui, tanto financeiramente quanto de condições de acesso à cultura, saúde, educação, enfim. Então o marxismo pregava isso. Esses artistas e autores aqui da Escola de Frankfurt, eles então pregavam esse pensamento marxista, essa igualdade entre as classes, tá? Então ela surge em 1924, eles tinham esse Instituto para a Pesquisa Social, que era esse prédio aqui, era um prédio meio frio, meio, né, assim, impessoal, mas então eles tinham um local aí de pesquisa mesmo, tá? E eles vão aí criar, então, a teoria crítica, que é a análise da sociedade contemporânea a partir desse marxismo que eu comentei com vocês. E os principais, então, aqui, integrantes da Escola de Frankfurt da década do século XX são o Adorno, o Horkheim, o Benjamin, o Marcuse, o Löwenthal, o Erich Fromm e o Habermas, e tem outros aqui, mas enfim, esses são os mais importantes aqui e que influenciam o nosso pensamento até hoje, o pensamento ocidental, muitos deles retomados, assim, o Adorno, o Benjamin, para as artes, eles são fundamentais serem estudados, assim, porque eles têm uma relação muito importante com as artes. E o Benjamin, por exemplo, escreveu textos sobre cinema, sobre obra de arte, ele escreveu textos sobre fotografia, um pouquinho sobre a história da fotografia, então é bacana porque ele transitou em outras áreas, não ficou só analisando a sociedade num viés crítico marxista, tá? Então o primeiro aqui que a gente vai falar um pouquinho brevemente é o Adorno, tá? Fez parte então da Escola de Frankfurt de 1924. Um dos livros mais famosos dele, aqui a gente tem uma fotinho dele do lado esquerdo, bem sério, né? E do lado direito a gente tem um dos títulos famosos dele aqui, que é Indústria Cultural e Sociedade. Ele vai fazer uma crítica aí
do capitalismo, né, da indústria cultural, enfim, essa cultura de entretenimento, né, e com a sociedade. E interessante aqui que a gente tem na capa uma obra do Roy Lichtenstein, que é um artista norte-americano da pop art da década de 60, que vai justamente aí falar da sociedade de consumo, uma crítica à sociedade de consumo. Então, provavelmente aqui quem concebeu essa edição fez essa relação aqui da obra de um pop artista, né, do artista da pop, com a obra do Adorno. Então, o Adorno ele vai fazer uma crítica à indústria cultural, né? Se a gente for pensar a indústria cultural específica, não a indústria de maneira geral, mas a indústria cultural é específica. Pensado no cinema de massa, na música de massa, essas artes de entretenimento, ou seja, ela tem o intuito de atrair público para ganhar dinheiro, né? Então essas grandes produções hollywoodianas, norte-americanas, para atrair um grande público, para que tenha aí girar um capital por meio desse tipo de cultura de entretenimento. Ele vai justamente criticar esse tipo de arte que é voltada para esse entretenimento pura e simplesmente, e vai fazer uma relação entre a sociedade, o que isso é prejudicial para as pessoas, ou seja, que cria um processo de alienação das pessoas, que não promove uma reflexão no sujeito. Por isso que a gente até fala, filme mais cult. O que seria um filme cult, né? No cinema, por exemplo, são filmes que são feitos mais para reflexão, para a gente pensar. E os filmes mais da massa mesmo, são filmes mais de entretenimento, que você vai lá para esquecer da vida, para relaxar, para rir. Não que isso não seja bom, né? De vez em quando a gente precisa realmente relaxar depois de tanto estudo aí do Enem. Mas aqui, assim, contextualizando, analisando toda essa cultura muito forte norte-americana, que vem lá da década de 40 e 50, muito forte, né? Ele critica porque cria sujeitos alienados, nesse sentido que ele vai, assim, duramente afirmar. Então, é um livro bacana nesse sentido, justamente porque vai falar, então, desse homem escravo do trabalho para consumir na sociedade capitalista. Então, o homem é um objeto manipulado, ele vai dizer. Bem forte isso, né? Bem crítico mesmo, mas é que precisa também, a gente precisa curtir as coisas do mundo de hoje, mas a gente também tem que saber se posicionar quando somos explorados ou somos tratados como um objeto aí, no caso como ele critica aí. Então ele dá esse alerta, então ele acaba que se torna uma obra atual, trata de um tema que é nosso aqui do nosso cotidiano. Temos o Walter Benjamin. O Walter Benjamin ele é extremamente importante aí para conhecermos arte, tá? Aqui tem a fotinho do Benjamin também. E ele vai, então, conceber obras como uma obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. Na verdade, não é um livro, é um texto, tá? Esse texto aqui vai falar um pouco dessa relação do cinema, então veja que interessante, né? Era uma época que o cinema estava muito em voga, né? E a gente viu lá que o Adorno ele critica a indústria cultural e principalmente essas culturas de massa. O cinema ele toma essa proporção gigantesca para se tornar um entretenimento aí, e o Benjamin vai falar mesmo desse processo, né? De que o cinema ele acaba substituindo até a questão da obra de arte, né? A obra de arte era feita à mão, por um artista, no seu ateliê, então é uma coisa bem individualizada. E o cinema é aquela reprodução em massa, feito com velocidade, com movimento, que tem uma outra lógica, então outro tipo de arte para uma outra era. Então ele vai mostrar e apontar aí essa obra de arte nesse contexto do século XX, e aí o cinema, como é que o cinema vem junto com tudo isso, e o Adorno critica aí um pouco essa indústria cultural. E o Benjamin também tem esse livro das obras escolhidas, claro que ele tem vários outros livros, mas esse aqui, do Magia, Técnica, Arte e Política, é o que a gente tem, então, a história da fotografia. Então ele vai fazer aí umas especulações. Ele não era fotógrafo, ele não era artista, ele não era da área, tá? Ele era um filósofo, mas
ele especulava essas artes, que é muito interessante. Então aqui o Benjamin vai fazer uma reflexão sobre os adventos de produtos culturais de massa, como o cinema, né? E essa nova interação do povo e a produção artística, no caso, o cinema, pensando que a arte mesmo, erudita, das obras de arte, dos grandes artistas, era voltada para um público muito elitizado. E o cinema não, o cinema tem esse poder, essa potência de atingir o grande público que não tinha acesso à cultura, então também tem um lado bom aí do cinema, né? Várias pessoas podiam ter acesso à cultura, era isso que ele também abordava. Aqui a gente já não está mais falando da Escola de Frankfurt de 1924, estamos falando de arte e estética. Estética, ela é uma área da filosofia, tá? Que estuda a arte, estuda os processos de fruição da arte, o contexto da obra, na história da arte, o contexto e o processo da gente contemplar a obra de arte. Então ela estuda os elementos contidos na obra de arte e a relação do espectador com a obra de arte, então muito interessante, é um estudo bem aprofundado. Quem estuda arte vai estudar estética. A estética não é estética, tem a estética também de maquiagem, de limpeza de pele, mas não é essa estética que estamos falando aqui. Essa estética trata-se da filosofia, uma vertente da filosofia. Quem é um esteta, né, ele normalmente é um filósofo e que se especializa aí no estudo da arte. E temos aqui então Adolfo Sanches Vasquez, que é um importante esteta, né, um importante estudioso. Aqui temos duas fotinhos dele, né, uma quando ele era jovem, uma mais atual aqui. E a gente tem então livros Filosofia da Praxis, Ética, Estética e Marxismo. Então veja aqui que ele também tem uma abordagem aqui marxista, tá? E provavelmente aqui então a gente pensa, obras que têm uma abordagem marxista, ela tem aí uma abordagem focada e voltada aí para uma cultura, para uma arte no qual a população tem acesso, não somente um grupo elitizado. Então o Vasquez aqui, ele pensa que o marxismo então é a nova prática, a praxis, a nova prática, né, da filosofia, e a praxis então todos os campos, as áreas culturais e obras, que é o ato ou conjunto de atos em virtude dos quais o sujeito ativo modifica a matéria-prima dada. Então, o trabalho do criador aqui, o significado não se restringe nem ao material, nem ao espiritual, mas ele vai dizer aqui que a arte ela está focada, ela precisa ser voltada aqui para o público, ou seja, essa relação da arte com o público, ela como um produto da cultura. Isso que é bacana a gente pensar, porque cai bastante por terra o gênio criador do artista, mas agora é um homem, né? Um homem que faz parte de uma cultura, de uma sociedade que produz esse objeto que ele produz, né? Que é o objeto, ele vai aí fazer sentido com a sua cultura, né? Então ele junta questões aí de ter acesso à cultura, no caso do marxismo e a igualdade entre as pessoas, ao mesmo tempo que ele vai falar que a obra é fruto dessa cultura. Temos um outro filósofo que aqui é super importante, é muito estudado, a partir da década de 50, Merleau-Ponty, ele é extremamente estudado. A gente tem lá o período da década de 50, o neoconcretismo brasileiro, com Eliot Sica, com Lygia Clark, com Lygia Pape. Eles criam o manifesto neoconcreto a partir da filosofia de Merleau-Ponty. Então Merleau-Ponty ele assume um papel importantíssimo para a história da arte brasileira, inclusive, tá? A gente tem a fotinho dele aqui do lado esquerdo. Tem um livro, A Natureza, temos um livro aqui, O Olho Espírito, que fala mesmo da experiência da pintura a partir das obras do Cézanne, Paul Cézanne, que é um importante artista do pós-impressionismo lá no século XX, tá? E temos aqui também O Visível e Invisível. Outros livros, A Fenomenologia da Percepção. Fenomenologia da Percepção é um livro aí de mais ou menos aí uns 400, 500 páginas, é um livro pequeno, mas um livro grosso, e um livro com uma extrema densidade. Mas o pensamento do Merleau-Ponty é muito interessante, e que a gente pode pensar
relacionar o pensamento dele com a fruição do objeto artístico hoje, como nós espectadores vamos ao museu e experimentamos a obra de arte. Então a gente consegue, por Merleau-Ponty, compreender essa relação entre espectador e público, tá? E o método, então, fenomenológico é uma tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como é, sem levar em conta a sua gênese psicológica e as explicações causais do cientista. Nossa, que difícil, né? Isso aqui é grego, né? Vamos traduzir aqui. Basicamente o que a gente poderia falar do Merleau-Ponty, que é super bacana, é que ele vai dizer que nós, enquanto seres humanos com um corpo físico, que temos os nossos sentidos, o visual, o auditivo, o tátil, enfim, a gente experiencia, a gente só conhece o mundo e a gente tem consciência do mundo a partir das experiências que a gente tem com o nosso corpo, ou seja, a gente só tem consciência de que o vermelho é vermelho, de que o azul é azul, se a gente experienciar visualmente o vermelho, que por uma reação fisiológica a gente consegue identificar como sendo o vermelho, como sendo o azul, e a gente, por meio dessa experiência física, a gente toma contato e consciência das coisas do mundo. Então a gente conhece que, por exemplo, a mesa que estou aqui, o computador está apoiado, ela é de madeira porque eu toco na madeira e sei a textura da madeira. Eu só sei a textura da madeira se eu passar a mão nela, se eu visualizar essa textura, se eu sentir ela e tomar consciência. Então ele vai dizer que as coisas, a gente só conhece todo o mundo, o nosso entorno, a partir das experiências visuais, táteis, auditivas, todos os nossos sentidos aguçados, e a gente toma consciência delas. E quando a gente vai, por exemplo, ver uma obra de arte, uma pintura na parede, pregada na parede, a gente vai ativar o nosso sistema visual, a gente tem uma experiência visual e a gente toma consciência. De tanto ver Picasso, a gente toma consciência de que aquela pintura é de Picasso, ou é o estilo à la Picasso, porque a gente toma consciência de olhar, tem experiência com isso. O bacana aqui dessa teoria aqui do Merleau-Ponty na arte contemporânea é que, para uma experiência, por exemplo, de uma instalação, a gente vai usar os pés para andar, a gente vai tocar na obra, a gente vai ouvir uma música. Então, a gente tem toda uma consciência de uma obra artística, que é uma instalação no caso, por meio dos nossos órgãos do sentido. E aqui eu trouxe então um exemplo de uma obra do Cildo Meireles, que é o Desvio para o Vermelho, no qual você precisa tirar os sapatos e entrar para ter uma experiência do vermelho. Tudo é vermelho lá, até tem uma torneira que sai água vermelha. Então tudo a gente consegue ter, a gente é contaminado, a gente é banhado pelo vermelho nessa obra. Então veja que interessante a teoria aqui do Merleau-Ponty. Então, para essa aula seria basicamente esses teóricos aqui que vimos hoje. Até mais!